professora! Olá, professor! Seja muito bem-vindo de volta ao nosso Singcast. Na prática, a teoria é outra? Nessa segunda temporada, nós estamos conversando sobre um tema fundamental para a educação brasileira: alfabetização. Eu tenho comigo aqui na mesa duas incríveis profissionais da alfabetização que vocês já conheceram nos episódios anteriores, a professora Cris Mori, da graduação e da pós-graduação do Instituto Singularidades, a professora Jaqueline Magalhães, que também é docente da pós-graduação em práticas de alfabetização e letramento, e sejam muito bem-vindos. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre práticas alfabetizadoras. O que são essas práticas, como que a gente as desenvolve dentro da sala de aula e qual a sua importância para o desenvolvimento das crianças? Bom, meninas, para a gente começar um pouquinho aqui a nossa conversa, eu queria que vocês definissem para mim o que vem a ser essas práticas alfabetizadoras e também práticas de letramento de que tanto se fala. Vai lá, Jaque. Vamos lá. Bom, importante a gente começar falando um pouquinho, Bárbara, sobre... É importante a gente começar se colocando na perspectiva da criança que aprende e estudar esse pensamento infantil. Quando as crianças estão nessa fase de alfabetização inicial, elas se fazem duas perguntas. Uma pergunta se articula, se alicerça no eixo notacional. A outra se articula no eixo discursivo. Nem sempre essas perguntas são literais, porque elas são pequenas, mas elas fazem para elas próprias. A primeira é: que letra eu vou usar para escrever o que eu quero? Qual é a ordem? Qual é o som que essa letra faz? Qual é a ordem e a posição que eu preciso colocar nesse encadeamento da palavra que eu quero escrever? Então, ela se pergunta. O outro eixo, a outra dimensão, ela vai se alicerçar no eixo discursivo da aprendizagem. E aí ela se pergunta: o que eu estou escrevendo? Para que eu estou escrevendo? Para quem? Né? Para quê? Né? Quem é meu interlocutor? O texto que eu estou escrevendo é para informar alguém sobre algo? É para comunicar? É para ensinar? É para fazer uma narrativa de encantamento que vai estar presente, né? Que a gente vai dar de presente para um outro grupo da escola? E eles vão se divertir, ou eles vão se emocionar, ou eles vão pensar, ou vão sentir medo. Então, pensar nessas práticas alfabetizadoras é a gente garantir um planejamento, né? É o professor garantir nesse planejamento que essas dimensões estejam imbricadas, estejam articuladas. E não planejar exercícios para as crianças investigarem o sistema, que vão só dar conta desse eixo notacional, né? Então, as crianças ali só pensando qual é a letra, qual é a posição, qual é a ordem. Às vezes a gente vê muito isso, os professores fazendo muitas listas com as crianças, né? Lista de cor preferida, lista de frutas preferidas, listas que tem um valor, mas não está articulando esses dois eixos, né? Só está dando conta de fazê-la responder a esta pergunta. E que letra vou usar, a posição e ordem. E essa é uma parte do processo de alfabetização e letramento. Entendeu? É quase como se a gente pudesse dizer, não é, Jaque, que essa dimensão notacional sobre o sistema de escrita propriamente dito é o que a gente comumente chama de alfabetização. Exatamente. Né? E essa dimensão discursiva, que diz respeito aos usos da leitura e da escrita e a função que essa linguagem escrita tem na sociedade, na vida da criança, é o que a gente atrela ou chama de letramento. Então, as práticas de alfabetização e de letramento devem ocorrer ao mesmo tempo no dia a dia de uma sala de alfabetização, né? E vocês poderiam trazer um exemplo de uma prática
né? Para o professor entender. Eu acho que vocês trouxeram um elemento na fala que é, veja, não são ações isoladas. Isso. Né? A Jaque frisou isso muito na fala dela. Não estou falando de ações isoladas deste professor que agora faz A, daqui a pouco faz B e daqui a pouco faz C e não tem um encadeamento nessas tarefas. Então, são ações que esse professor planeja intencionalmente para combinar essas duas dimensões da alfabetização e do letramento, que é, né, a dimensão ali da mecânica do uso dessa língua e discursiva, né, de como eu uso esse texto nos diversos contextos. Vocês poderiam dar um exemplo de uma prática que é corriqueira, mas que deixa de lado, você já deu da lista, né? Então, se pudesse trazer um outro, mas que deixa de lado o conjunto da obra, e um exemplo de uma prática alfabetizadora e do seu encadeamento que trabalha um pouco nessa coerência entre alfabetização e letramento? Posso. Por exemplo, eu dei o exemplo da lista, mas uma outra prática que a gente observa que às vezes é comum nas escolas, no ciclo de alfabetização inicial, é colocar as crianças para fazer pesquisas, por exemplo, de palavras que se alicerçam na letra inicial. Então, por exemplo, hoje a gente vai aprender as palavras que começam com A. Então, vamos fazer uma lista aqui. Árvore, arco-íris, anel. Então, veja, primeiro que o professor ou a professora, quando traz uma prática assim, ele está dando uma informação para as crianças que a primeira letra é a letra mais importante, e não é. A gente não tem só o A na primeira letra, né? A gente tem esse A e outras tantas palavras. Todas têm o seu valor na palavra. Eu vou escrever árvore, eu preciso de todo esse conjunto de letras. Todas elas são importantes. E segundo, porque esse tipo de lista não circula socialmente. Aonde você vai, que você vai encontrar o alfabeto ali. A, palavras com A, B, palavras com B, né? Então, é um tipo de prática comum, mas que vai trazer para as crianças apenas uma reflexão sobre o sistema. Eixo notacional, consciência fonológica. Desenvolver a consciência fonológica é condição sine qua non para que as crianças se alfabetizem. Mas ela não precisa estar em exercícios isolados. Entende? Aqueles dominós de letras que a gente tem lá. Sa, daí a criança põe lá, dá, né? Então, salada. O que a gente vê muito? Quando a gente faz isso, ingenuamente, a gente está dizendo para a criança que, de todas as estratégias de leitura, a mais importante é a decodificação. E não é, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de estratégias de leitura, a gente tem a seleção, a antecipação, a checagem e a decodificação. Se a decodificação fosse a mais importante, a gente não conseguia ler uma palavra se não tivesse uma única letra, e a gente consegue, né? Então, esse é um exemplo de práticas que vão dar conta só do eixo notacional, vão promover um tipo de prática no ciclo de alfabetização inicial, como um pretexto para que as crianças pensem na letra, posição e ordem, e com isso desenvolva a consciência fonológica. Agora, escrever, pensar nas letras, posição e ordem e desenvolver consciência fonológica é importante, muito fundamental, mas isso pode estar, por exemplo, alicerçado a um livro de cantigas e parlendas que as crianças estão escrevendo para cantar para as famílias, para dar de presente para um outro grupo. E aí a gente vê o gênero poético se fazendo presente, as brincadeiras da infância, né, presenteando o cotidiano das crianças. Então a gente vai brincar com a salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho. E assim como ela, várias outras. E aí, esse é o lugar, é o convite que o professor faz para a situação de escrita. Porque aqui ele está fazendo um convite,
articulando notacional e discursivo, trazendo um propósito social para essa escrita, colocando as crianças no lugar de escritoras, né, como deve, ao mesmo tempo que para escrever essa cantiga que eu sei de cor e que eu quero cantar com meu amigo ou com as famílias, eu preciso colocar em jogo a consciência fonológica. Eu preciso colocar em jogo que letra eu vou usar, qual a posição e qual a ordem. Acho que tem uma questão no que você está falando que é central e que eu acho que é importante a gente ser solidário, né? Sermos solidários ao professor, à professora que está lá na sala de aula com o desafio de alfabetizar. Exato, Cris. Quem faz uma atividade como essa que você mencionou? Vamos aqui fazer uma lista de palavras que começam com A. Está municiado, está munido de boas intenções. Acredita que isso é importante. Com certeza. Né? Acredita que isso vai Com dar certeza. um resultado. Porque tem toda uma tradição escolar que nos levou a pensar a alfabetização assim. Mas por trás disso tem algo que talvez seja o mais fácil de a gente pensar, que é acreditar que nós, adultos, é que temos o conhecimento e que determinamos a ordem em que as crianças aprendem e o que é mais importante. Para algumas crianças, dependendo de como ela está pensando a escrita, descobrir que anel começa igual ao meu nome, a Adriana, é uma descoberta fantástica. E ela querer fazer uma lista de palavras que começam com a letra do nome dela tem o maior sentido para ela. Para ela, né? Para ela, né? A Exato. Adriana. É. Mas para uma outra criança, fazer uma lista de palavras que começam com A não faz o menor sentido. Porque esse é um conhecimento que faz sentido para mim, Isso. adulto, que Isso. já sou alfabetizado. Isso. Né? Mas pode não fazer nenhum sentido para a criança que está num outro momento do processo. Diferentemente de ela ter que escrever salada para registrar a parlenda salada, saladinha, e ela me perguntar, professora, salada, começa com A? É diferente. É diferente. É diferente. Ela pode achar que começa com A e ela pode grafar salada com A, porque naquele momento ela se basta grafando a vogal daquela sílaba. Esse é o momento do processo. Então, para uma criança que acha que vai escrever salada começando com A, não faz sentido fazer uma lista de anel, arco-íris e armário. Exatamente. Porque ela está grafando de um outro jeito. Então, é assim, de quem é o conhecimento que deve ser valorizado? Da criança. E eu entendo muito esse lugar dos professores e professoras que acabam optando por essas práticas e não outras. Porque para a gente se tornar professor alfabetizador, a gente precisa de conhecimentos específicos da alfabetização. E muitas vezes é uma professora, um professor que vem ali do 3º, 4º, 5º ano e vai para o ciclo de alfabetização inicial. Outras vezes são professores iniciantes. Outras vezes os professores vão repetindo aquilo que receberam enquanto alunos. E isso é uma prática que ainda se institucionaliza, até porque nem sempre esses professores têm espaço de interlocução na escola. Nem sempre esses professores recebem formações continuadas na escola. Porque uma coisa, Bárbara, é ele se dispor a ler um texto e fazer de uma outra forma. Outra coisa é ele ter na escola alguém que o acompanhe semanalmente e que vá cuidando dessa formação em serviço, né? Então, eu entendo muito por que se alicerça em algo que para os adultos faz muito sentido, Claro. Tem uma intenção de simplificar para que as crianças aprendam, mas que ali na ponta, né, com a criança, ao invés de simplificar, dificulta. Torna muito abstrato, né? Exatamente. Porque vem de uma decisão idiosincrática. Isso. Acho que quando vocês foram falando, eu fiquei muito pensando, né? Para a criança é muito mais fácil se for uma experiência coerente,
Se eu estou vivenciando um projeto, uma exploração literária ou o estudo das parlendas e a partir daquilo eu formalizo, né, essa dimensão notacional que você trouxe, e a gente torna mais difícil porque acha que está fazendo, quer ser fácil, né? A gente Exatamente. acha, mas é em alguma medida um menosprezo da capacidade intelectual da criança, que não é vista como um indivíduo pensante muitas vezes, né? Que não é entendida como esse indivíduo pensante. E vocês falavam dessa dimensão da coerência, né? Da prática do professor, e a gente pensa que essa coerência ela tem a ver com o que o professor faz, com a seleção dos seus materiais e com esse ambiente. Total. E muito se fala do ambiente alfabetizador, né? Que a gente constrói um ambiente alfabetizador. Mas eu tenho visto leituras um tanto quanto muito de um lugar de senso comum do que vem a ser esse ambiente alfabetizador. Quando a gente joga um termo que cai na boca do povo, as pessoas se apropriam dele da maneira que elas podem, com os recursos que elas têm. Então, muita gente diz que está construindo um ambiente alfabetizador, colocando o silabário na parede, pintando o alfabeto em cima da lousa. Isso. Então, eu queria que vocês falassem, né, dentro dessa perspectiva de práticas coerentes que a gente tem dentro da sala de aula de alfabetização, o que é esse ambiente alfabetizador de fato, o que ele é e o que ele não é, e como que ele colabora ou não para a aprendizagem das crianças. Bárbara, ele é fundamental. Ele é uma fonte estável de informações sobre o sistema de escrita convencional. Mas ele por si só não faz essa função. Eu gosto demais de um texto da Ferreiro que ela fala, né, nesse texto, entre aquilo que está escrito e o que se pode ler. É muito lindo, né? É um texto do Profa. Quem tiver acesso ao Profa, vale a pena retomar esses estudos, né? Isso nos faz pensar o seguinte: ambiente alfabetizador não é aquele que a criança, no primeiro dia de aula, se encontra com um ambiente totalmente cheio de símbolos e informações. Porque às vezes os professores alfabetizadores, eles têm essa ideia. Bom, eu vou alfabetizar, então eu vou preparar a minha sala. Preparar a minha sala. E a criança... Do tipo, porta. Isso, cadeira. Que são, para ele, de novo, uma ideia de que vai ajudar as crianças. Sempre. Eu acho que a gente tem que partir desse lugar. Sempre. Qualquer equívoco que venha, né, que a gente está tratando aqui, a gente sempre tem que partir desse lugar. Nenhum professor acorda e fala, eu vou fazer errado. Não existe isso. Então, é esse bem o lugar, né, que a gente vê. Então, eu vou encher de silabários, porque eu vou ofertar o máximo possível de informações para as minhas crianças sobre a cultura do escrito. Contrariamente a essa ideia, a gente precisa trazer as crianças para o centro. E quando a gente traz as crianças para o centro, a gente vai construindo esse ambiente alfabetizador com elas. Para elas é diferente, sabe? Eu li isso outro dia. Não é fazer para elas, é fazer com elas. Se estar imersa, simplesmente imersa no ambiente todo cheio de cultura escrita, eles não precisariam nem vir para a escola, porque a nossa sociedade já está. Exato. E, infelizmente, a gente tem muitos adultos que não têm aí um nível de alfabetização e letramento como a gente gostaria, mas eles estão imersos. Por quê? Porque é essa mediação do professor entre o que está escrito e o que você, com 5, com 6, com 7, pode ler a partir das perguntas que eu faço. Porque este ambiente, quando construído com as crianças, eles sabem aonde buscar informações. E saber buscar informações é poder escrever novas palavras a partir das referências estáveis que estão postas no ambiente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho bem interessante. A gente tem a lista de nomes próprios, toda sala ambiente, toda sala promotora de cultura escrita, sala alfabetizadora, a gente vai encontrar uma lista de nomes próprios excelente. Então,
Vamos imaginar que o professor fez junto com as crianças, cada uma foi falando do seu nome, ele foi compondo essa lista, e aí ele declara, olha, aqui é a lista de nome próprio, aqui estamos todos, enfim. E aí ele se depara com uma criança querendo escrever mar. E ela está ali pensando sobre isso. Então ele olha e diz, Catarina, vem aqui comigo. Será que no nome da Mariana tem alguma parte que te ajuda a escrever mar? Percebe? Existe uma mediação que é o que está escrito e o que eu posso ler. Então, eu posso, criança, olhar para aquele nome Mariana e achar que o A me ajuda, que o MA me ajuda e que, às vezes, o MA, o R também me ajuda. Então, é esse encontro entre as crianças e a cultura do escrito, que precisa fazer sentido a elas, aonde eu busco essas informações. Aqui eu tenho uma parlenda que a gente escreveu da Salada Saladinha, então eu consigo, lendo, né, ajustando o oral escrito, encontrar palavras para escrever as palavras que eu desejo, e a gente também tem esse encontro entre o educador e essa mediação. O que você quer escrever aqui, existem partes aqui que podem te ajudar. Quer dizer, ele não dá a resposta, mas ele faz perguntas e ele abre contextos de reflexão. Esse é o nome que a gente pode dar cientificamente. Uma sala ambiente é aquela que vai trazer para as crianças, diversos contextos de reflexão. Entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Nem tenho nada a acrescentar. Então, Cris, eu vou aproveitar esse gancho e jogar uma pergunta para você e a Jaque complementar, que é, acho que uma das práticas importantes para o professor fazer isso que a Jaque traz, que é a Catarina quer escrever mar. Ele está atento a Catarina. Né? Ele está realizando um processo que é avaliativo. Né? A avaliação, por definição, quando a gente vai lá na literatura, né, de avaliação, ele é esse processo de coleta de informação relevante sobre o objeto de interesse, para que eu possa fazer um juízo de valor e tomar uma decisão. Né? O juízo de valor no sentido de que, olha, Catarina está se aproximando da escrita mar. Eu estou atento, eu estou observando. O que é essa informação? Foi eu circular pela sala e observar os esforços dessa minha estudante. Isso. Eu faço um juízo de valor. Ela está próxima da escrita e eu sei que ela é capaz de ler Mariana porque a gente já trabalhou isso. E eu tomo uma decisão que é, em vez de falar para ela como escreve, eu faço essa mediação. Como que são essas práticas de avaliação para que a avaliação seja um instrumento da aprendizagem dentro da sala alfabetizadora? Né? Que ela não seja só um instrumento burocrático. Que práticas avaliativas são essas lá na educação, nos anos iniciais do ensino fundamental? No ciclo da alfabetização. No ciclo da alfabetização. Você toca numa questão, de novo, né, central, e que parte da resposta tá nas falas que a Jaque já teve aqui, na medida em que a avaliação no ciclo de alfabetização deve ser entendida como esse processo no qual o professor, a professora, acompanha a sua turma, os seus estudantes, em todas as atividades realizadas. E você falar de avaliação no processo de alfabetização é importante, porque a gente sabe que quando uma nova teoria toma o centro das atenções, Sim. Como foi o que aconteceu com a psicogênese da língua escrita formulada, a teoria formulada pela Emília Ferreiro, e o que dela resultou nas salas de aula, muitas vezes há equívocos importantes na interpretação dessa teoria e, sobretudo, professor, não é? Equívocos importantes no como essa teoria me ajuda na prática. Sim. Então, quando a Jaque falava aqui de ambiente alfabetizador, é esse ambiente alfabetizador falseado, que é construído antes de a criança chegar com silabários,
É uma incompreensão, uma compreensão equivocada, deformante Isso, Cris. do que a teoria, a psicogênese da língua escrita nos ensinou com suas pesquisas. E do ponto de vista da avaliação, é bastante comum a gente encontrar, até porque as redes públicas, né, as secretarias municipais e estaduais de educação exigem isso, é muito comum a gente encontrar a prática de realizar a sondagem para saber em qual hipótese de escrita, qual hipótese guia a escrita do estudante. Isso. Então, os professores fazem a sondagem, muitas vezes corretamente, Sim. usando uma lista de palavras ponderada, Entrevistando entrevistando individualmente, chegam a uma conclusão. A Bárbara está silábica com um valor sonoro convencional. Só que este dado objetivo de avaliação, ele não conversa em absoluto com a prática, né? Porque se a Bárbara está silábica com valor sonoro convencional e escreve S-A-D para salada, né? Qual o benefício que tem para você, Bárbara, olhar as sílabas prontas ali naquela sala, né? O que combina com com saber que esta é a sua hipótese, é uma prática na qual diariamente eu estou acompanhando as suas escritas espontâneas, eu estou acompanhando como os meus estudantes escrevem espontaneamente, como eles escrevem com os colegas em grupo, e todos esses dados de escrita mais espontânea, mais dirigida, com modelo, sem modelo, de um texto memorizado, de um texto autoral, todos esses dados vão compondo um panorama, né, que me permite sim fazer o seguinte juízo de valor. A Catarina pode se beneficiar da lista de nomes e do nome Mariana para escrever mar. Mas a Bárbara, que está recém-chegada na hipótese silábica, não. Ou seja, no ciclo de alfabetização, os processos avaliativos são processuais, longitudinais e, sobretudo, vão indicar formas de trabalho e de intervenção absolutamente singulares e individuais. E é isso que torna o seu trabalho, professor, professora, alfabetizador, alfabetizadora, tão complexo e tão difícil, né? Eu tenho mais algumas questões para a gente colocar aqui em jogo, né, Cris, que eu acho que são bem importantes. Então, primeiro, a sondagem, ela é processo, não é fim. E muitas vezes, com as políticas públicas que a gente vê, ela se torna um fim, um instrumento classificatório. E não pode. Porque ela é o tipo de diagnóstico que só serve para o professor. E digo mais, a gente sonda as crianças para saber o que a gente vai fazer depois da sondagem. E não... Isso é processo. Então, para que eu sondo as crianças? Porque eu preciso entender como elas pensam, em que momento da aprendizagem elas estão, entender que aquilo é conhecimento real, porque ela faz sem ajuda, e tomar decisões a partir daí. Que decisões são essas? Como é que a gente vai ampliar o conhecimento das crianças para essa zona proximal de desenvolvimento? Então, quando a gente sonda, a gente precisa entender que a gente sonda para saber o que elas sabem e não o que elas não sabem. E a gente, muitas vezes, a teoria inverte. A teoria da psicogênese trouxe isso de uma forma muito forte.
Nós é que fizemos uma interpretação equivocada. Então, ela não é um instrumento classificatório e a gente usa como se fosse. Ela não é um fim, ela é processo. E não é para olhar o que eles não sabem, é para olhar o que eles sabem. Porque se a gente está falando em diagnosticar para ter o conhecimento real, é o que ele sabe fazendo, sozinho, operando. Que organização de letras, como é que ele responde a essa pergunta? Posição e ordem, qual a letra, posição e ordem? E quais são essas tomadas de atitude, de decisões docentes pós-sondagem? São 3. Importante isso, gente. Primeiro, saber o que ele sabe e como é que eu organizo a minha sala de aula em duplas conceituais, ou seja, crianças que possam se ajudar, com níveis próximos. Porque o que é real para um é o que é proximal para um é o real do outro, né? O que é operar nessa lógica? É entender que uma criança potencializa na outra aquilo que ela ainda não faz sozinha. Então, a gente sonda para encontrar os pares próximos. A gente sonda para pensar nas atividades das escritas diversificadas. Uma mesma proposta de escrita nem sempre vai dar conta de todos os saberes do grupo. Você vai sempre olhar para uma parte. Agora, quando você sonda para saber o que a Cris falou, dupla conceitual, que materiais eu vou ofertar para essas crianças? Então, são as letras móveis? Não. Eles ainda não fonetizaram a escrita. As listas estáveis não ajudam. Então, são as letras móveis. Sim, a lista do nome é possível. Então, eu penso na situação de escrita, na dupla conceitual e nos materiais que eu vou disponibilizar. Entende? Isso é fazer organizar a minha sala de aula a partir das sondagens, considerando um processo e não classificando. Como uma informação para uma tomada de decisão pedagógica, né? Que é voltada para esse aluno. Exatamente. E a gente está aqui chegando ao fim, mas acho que o ponto que vocês trouxeram merece dar destaque para uma política pública que vem ganhando força, que é justamente um modelo de avaliação externa, né? Como foi o caso das sondagens, que ele entra como um instrumento para prestar contas, né, à Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, e ela toma uma forma totalmente anódina, né? Que é diferente daquilo para o qual ela foi pensada. E recentemente a gente tem visto a discussão sobre a avaliação de fluência leitora. Tá. Esses testes de fluência leitora. Como que vocês visualizam os efeitos desses testes lá na sala de aula, assim como foi essa questão do mau uso ou do uso parcial, digamos assim, das sondagens de hipóteses de escrita? É curioso e a gente aprende muito ouvindo que os professores que estão na sala de aula tendo de fazer, né, esses testes, o que eles têm nos trazido e, no geral, eles estão sofrendo muito junto com seus estudantes por terem de fazer esses testes de fluência. O que eu penso, de novo, o que a teoria diz, a compreensão da teoria e como isso se reverte em uma prática, sobretudo quando a gente está falando de avaliação numa prática de larga escala. A fluência leitora é importante. Com certeza. É fundamental, né? É muito importante, inclusive para que eu possa efetivamente compreender um texto nas suas camadas mais profundas de sentido. Disso depende, essa compreensão mais aprofundada, mais global de um texto, ela depende de eu, leitor, ter uma leitura mais fluente, né? Porque isso interfere no processamento da informação. Exatamente. Ninguém nega isso, ninguém nega. A questão do teste da fluência leitora é ele estar valendo por si mesmo. Isso. Né? Não é uma medida de tempo de 100 palavras por minuto ou de 120 palavras por minuto, sozinho, que vai me dizer se essa criança é uma leitora ou não. Isso. E a gente acaba tendo muitas vezes, e infelizmente a gente sabe disso, distorções tais, né? Que
treinar as crianças artificialmente para que elas se saiam bem no teste de fluência, né? E isso não anda, portanto, não está casado, portanto, com um trabalho que se desenvolvido desde a educação infantil, com as estratégias de leitura, com o trabalho que o sistema notacional e discursivo caminham juntos, a uma fluência que a criança chegaria, entre aspas, naturalmente, né? Então, não é o problema não é medir a fluência leitora em si mesmo, né? O problema é achar que esta é uma medida que diz da alfabetização. Não diz, né? Uma prova de fluência leitora diz, quando muito, da capacidade de decodificar palavras, X palavras num certo tempo. Esse é um descritor que tem a ver com leitura. Mas a leitura depende de vocabulário, a leitura depende de aplicação de estratégias de leitura, a leitura depende de repertório. Isso. Né? De interação do leitor. Então, o problema é tomar um quesito como o quesito. Como todo. Sabe, Bárbara, eu comparo um pouco, né, Cris, com esse processo da sondagem escrita. É olhar para a falta, colocar as crianças no lugar de crianças que não sabem, porque ela vai medir o que eles não sabem. E também é considerado um fim e não um processo. Como essa sondagem que eu classifico. Sondagem é processo. Leitura é processo. Não é fim em si mesmo. Entende? Mas são instrumentos que podem levar os professores a agir em prol dessa finalidade e não em prol da alfabetização. Na construção do processo de alfabetização e de letramento. Exato. Né? Porque claramente a gente está deixando, me parece, o letramento de a lado. dimensão do letramento de completamente lado, de lado. Né? Quando eu priorizo um processo avaliativo externo que só olha para a alfabetização e classifica e é classificatório, eu deixo o letramento de lado. Jaque, conversa boa, mas acabou, infelizmente. Mas agradeço muito pela aula que vocês deram novamente. Acho que professores que estão assistindo a gente certamente vão sair com a cabeça borbulhando como eu tô. Tô aprendendo muito de estar aqui trocando com vocês. Muito obrigada pela generosidade, pelo carinho de vocês aqui com essa troca com os professores. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, Bárbara, por esse lugar de fala, né, Cris? Muito bom. E você, professora, professor, se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes, envia para um colega que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. E se ainda não segue o Singularidades, segue a gente no Instagram e no YouTube. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.